Aleluia, Shalom e Adonai. Seja bem-vindo ao canal A Poderosa Palavra de Deus. Para mim é uma satisfação imensa estarmos novamente aqui para recebermos do Senhor a sua poderosa palavra. Convido você a abrir imediatamente, assim que se você tiver condições, é claro, no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 35, do qual Jesus, ele se declara como o pão da vida. Nós iremos aprender que esse pão da vida, ele é suficientemente necessário para a minha vida e para a tua vida, não só aqui na terra, mas também para nosso futuro. Então convido você a abrir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Abra comigo a palavra, João 6,35, e nós vamos ver os benefícios que esse pão da vida que é Cristo tem para a minha vida e para você de forma bem objetiva. João capítulo 6, apenas o versículo 35 da parte de Deus. João 6,35, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Senhor bendito, justo, ó Senhor, que eu possa, Senhor, pela tua bondade, ser alimentado todos os dias desse pão, e que todo aquele que acompanha a tua palavra também, Senhor, fica conosco, perdoa nossos pecados, sara nosso coração e nossa mente. Amém. Texto maravilhoso. Esse Evangelho de Jesus, ele foi escrito por um homem chamado discípulo amado, e o nome dele é João. Esse João, conforme vemos na Bíblia, ele é filho de Zebedeu e Salomé, e também irmão de Tiago. Quando nós abrimos Mateus capítulo 4, 20 e 21, eles estavam, tanto João como Tiago, trabalhando com seu pai, Zebedeu, e Jesus tem um encontro com os dois, com João e Tiago, e chama eles. E eles deixam o trabalho de pescador e seguem imediatamente Cristo. O texto mostra que eles foram promovidos. Eles deixaram aquele trabalho secular para se dedicar integralmente ao ministério que Jesus os entregou. Apóstolos significa no grego enviados. Então o apóstolo é todo aquele que é enviado em nome do Senhor para propagar o reino de Deus. É o que nós conhecemos hoje como missionários. O missionário não só no Brasil, mas em todo o mundo, que faz parte desse evangelho, que segue a palavra de Deus, Jesus Cristo. Eles fazem o que João e Tiago fizeram. Mas todo aquele que trabalha, Deus também vai te usar no teu trabalho, vai te usar na faculdade, vai te usar na tua vizinhança. Mas aqui é diferente, aqui eles foram vocacionados por Deus. Quando nós vemos aqui esse evangelho de Jesus, ele foi escrito provavelmente no ano 69 depois de Cristo. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha ido para o céu, já tinha, como fala Atos capítulo 1, versículo 8, a promessa, derramamento do Espírito Santo que habita na minha mente e no teu coração. E nós vemos
que depois de 69 anos depois de Cristo, o Espírito Santo usa esse apóstolo, esse discípulo amado, para escrever esse evangelho. Esse evangelho de João, ele tem um propósito primário. Qual é o propósito primário? O propósito primário é apresentar a Jesus como a palavra de Deus. E não só como a palavra de Deus, mas Jesus ele é apresentado como o próprio Deus. Nós vemos isso no capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. Então, João 1:1 fala princípio, então já mostra a divindade, ele é pré-existente, ele é eterno. Estava com Deus, nós vemos essência, e é Deus, ele é o pré-existente. E João 14 fala quem é esse Jesus? Ele é o Verbo. Você pergunta, o que é o Verbo? O verbo no grego é palavra. Então Jesus é apresentado como a palavra de Deus. Significa dizer que a Bíblia ela não contém a palavra, ela é a palavra. Está escrito lá em 2 Timóteo 3,16. Toda escritura, a Bíblia sagrada, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça. Inspirada porque veio da vontade exclusiva do Senhor, usando santos homens. Então, quando nós voltamos aqui para o contexto, já estamos no contexto de João, nós vemos aqui no capítulo 2, Jesus é aquele que purifica o templo. Quando ele chega na igreja, ele está tendo alguma coisa errada, está tendo venda, comércio. Jesus, ele coloca a ordem, ele disciplina, ele tira tudo aquilo que é profanação, tira os cambistas, tira os jogos e ele disciplina. Ele também faz uma roague de corda e disciplina aqueles que estão desobedecendo a palavra. No capítulo 3 também, Jesus, ele orienta a igreja que é necessário nascer de novo. O nascer da água e do Espírito, nós vemos isso no batismo. O batismo não salva, mas o batismo é para os salvos. O batismo significa lavagem com água, significa purificação. E com o Espírito significa selo, fomos selados com o Espírito da promessa. Então, quando chegamos ainda, acompanhe comigo no contexto, no capítulo 4, Jesus se apresenta para a mulher samaritana como o Messias, ou seja, o Salvador, aquele que é antes de Abraão, que é antes de todas as coisas. Ele é o Cristo, ungido de Deus, cheio de poder, de força e autoridade. Quando nós chegamos aqui rapidamente no capítulo 5, nós vemos que Jesus, ele veio para servir. No capítulo 5, ele é aquele que cura, ele cura paralíticos, e ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Agora chegamos no capítulo 6. Aí eu convido você a voltar para o capítulo 6, no qual nós lemos que Jesus é o pão da vida. No capítulo 6 nós vemos que Jesus ele multiplica pães e peixes. E essa multiplicação, aleluia, ela é sobrenatural. Ela acontece em Mateus 14, em Marcos capítulo 6 e em Lucas capítulo 9. Não só nos 3 evangelhos sinóticos, que têm particularidades e semelhança, Mateus, Marcos e Lucas, mas também em João, como eu falei. E quando Jesus multiplica esses pães e os peixes,
A finalidade ali nós sabemos, é saciar a fome, a questão fisiológica. Mas quando nós chegamos aqui em João 6,35, Jesus ele é o pão da vida. Significa dizer que esse pão ele é mais abrangente do que o pão físico, do que o pão do cereal, do trigo, da cevada. Ele é um pão, podemos dizer, mais que consistente. Ele é o pão necessário para a minha e para a tua vida. Eu te pergunto agora nesse momento, e a palavra do Senhor também me pergunta, de que tipo de alimento estamos nos alimentando? Será que estamos nos alimentando de revolta? Será que estamos nos alimentando de raiva? Será que estamos nos alimentando de contendas, de brigas, de favorecimento de opinião, como se a minha opinião fosse a correta e a sua errada? É o que nós chamamos de autoconfiança, que é traduzida na Bíblia como arrogância, soberba. Então o Senhor, Ele fala comigo e contigo, e nós veremos aqui 4 benefícios desse pão que é Jesus. Então, acompanhe comigo. Jesus, ele é o pão da vida. Convido você rapidamente a abrir novamente João 6,35. João 6,35, declarou Jesus ao povo e aos discípulos: eu sou o pão da vida. Você pergunta, Jesus disse, eu sou. O verbo eu sou, eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Êxodo. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, ele declara para seu filho Moisés, eu sou. Porque Moisés iria libertar o povo da escravidão egípcia, da opressão. E ele perguntou, Senhor, qual é o teu nome? O que é que eu vou dizer para o povo hebreu? O que é que eu vou dizer para Faraó? Fala para eles que o eu sou te enviou. Então, vamos entender o que significa o eu sou. Isso antes de Jesus se tornar carne, como fala João 1,14. O termo eu sou é um verbo que se emprega passado, presente e futuro. Aí você já começa a entender quem é Jesus. Ele é aquele do passado, ele é aquele do presente e ele é aquele do futuro. Aí você não está entendendo. Vamos lá, nós seres humanos, nós vivemos na Terra em um tempo cronológico, que no Brasil é regido por 24 horas, para que se tenha o segundo dia, é um exemplo. Mas o nosso Deus, ele não depende do Cronos, ele é acima do Cronos. O tempo de Deus na Bíblia é o Kairos, é qualitativo. O tempo de Deus sendo Kairos significa dizer que não tem início nem fim. Aí você diz, eu não estou entendendo. Você vai entender agora. Significa dizer que Deus, Jesus, ele é o dono do tempo. Ele não fica como nós, criaturas, seres viventes, tanto materialmente como espirituais, as criaturas de Deus, que talvez possam até achar que o Senhor demora, se atrasa, mas o Senhor, ele nunca se atrasa, ele nunca demora, ele age no tempo dele e o tempo dele é perfeito. Sendo ele dono do tempo, do Cronos e do Kairos, ele tem todo o controle e todo o domínio. Então eu sou, ele é aquele do passado, ele é aquele do presente, ele é aquele do futuro. Então o nosso Deus, ele é pré-existente. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é o pré-existente. Então nós vemos que presente, futuro, passado, ao mesmo tempo, nós vemos o nome do Senhor. O nome transliterado de Jeová significa Iavé.
Yahvé significa natureza eterna e imutável de Deus. Então, Êxodo 3,14, quando ele fala, olha Moisés, eu sou, ele está dizendo que ele tem a natureza eterna, ele é eterno. Não tem fim, é 1 bilhão, é 300 trilhões, ou seja, e sempre não tem fim. E ele é imutável. Significa dizer que o nosso Deus, ele não sofre variação psíquica, mental. Ele não fica depressivo, ansioso. Ele não tem aquele transtorno bipolaridade. Em um certo momento está extrovertido, comunicativo, no outro dia está depressivo. Não. Ele é imutável. Significa, ele não muda. Então, um dos atributos do Senhor é imutabilidade. Nós mudamos, nós amadurecemos, tanto para o bem como para o mal. Mas o Senhor, ele não muda. Quando nós abrimos aqui, João 6,35, acompanhe comigo, João 6,35, nós já aprendemos que quando Jesus se declara eu sou, ele está dizendo que é o Deus eterno, ele é o Deus imutável, ele é o pré-existente. Então, aplicação para mim e para você. Se ele é o teu Deus, se ele é o meu Deus, não temeremos nada. Muito pelo contrário, faremos a sua vontade. Quando nós chegamos aqui, abra comigo João 6,35, o texto ainda continua, tem aplicações. O único versículo tem aplicações valiosíssimas para a minha e para a tua vida. Jesus, quando declara que eu sou o pão da vida, aí você pergunta, pão? O que é que a Bíblia fala sobre pão? Eu convido você a abrir a palavra em Êxodo, capítulo 16, versículo 15. Fala de um pão que foi enviado literalmente do céu. E esse pão, ele se chama maná. O povo, quando foi usado por Moisés para sair da prisão, do cativeiro, da escravidão egípcia, o Senhor, com mão forte usando Moisés, abre o mar vermelho, mas em dado momento, andando pelo deserto, o povo está com fome e eles começam a reclamar, a murmurar, começam a criticar Moisés, a, de certa forma, reclamar de Deus. Mas o Senhor é maravilhoso, o Senhor é amor, o Senhor é graça. Se o Senhor fosse um Deus cruel, ele poderia ter consumido o povo. E eu digo que não seria cruel da parte dele, seria justo. Mas o Senhor é bondoso para com o povo ingrato. E quando nós abrimos Êxodo, capítulo 16, 15, o Senhor começa a derramar do pão do céu. Cai do céu literalmente. E quando esse pão cai do céu, todo o povo hebreu, eles fazem a segunda expressão. O que é isto? Então, maná no hebraico é o nome do pão. Traduzindo, o que é isto? Esse é o significado do nome do pão do céu, maná. Quando nós chegamos em Êxodo 16, 31, nós vemos que esse pão do céu, maná, ele parece, é semelhante à semente de coentro. Está lá na Bíblia, Êxodo 16, do 30 ao 31. Esse pão que Deus manda, ele parecendo semente de coentro, ele também tem sabor como bolo de mel. Imagina a delícia. E eu posso te comprovar que é delicioso porque a Bíblia atesta isso por testemunhas. O povo em geral estavam guardando, estocando esse pão. E o Senhor disse que não precisaria disso, porque o Senhor, ele é aquele que provê. Então necessita somente o povo confiar, porque todo dia Deus vai alimentar, mas o povo não confiou. Eles duvidaram e começaram a acumular. Eu estou falando naquela época. Nos dias de hoje, nós sabemos que você ter uma despensa, armazenar alimento, nós não estamos dizendo que você está desconfiando do Senhor, não. Mas naquele momento ali no Êxodo, lá na Bíblia, na Antiguidade, ali sim,
E o Senhor já tinha advertido, não precisa acumular porque eu estarei convosco todos os dias. Parafraseando, foi isso, e o povo duvidou. Então, quando nós abrimos Êxodo 16:31, nós vemos que o bolo é maravilhoso, a cor dele é branca e parece o sabor, falando do paladar, do gosto, bolos de mel, que delícia. Então, quando nós chegamos aqui, em João 6,35, Jesus ele declara, nós vemos no contexto também, que Deus, através de Moisés, o povo com Moisés, não recebeu o verdadeiro pão do céu. Como assim? Mas o Senhor não falou que veio do céu? Sim, literalmente o maná ele veio do céu, o próprio Deus mandou. Ou seja, a padaria de Deus, no nosso contexto de panificadora, padaria, veio do céu mesmo. Mas Jesus aqui ele está num conceito abrangente, um significado mais profundo. Mesmo maná, como fala Êxodo 16:15, Êxodo 16:31, vindo do céu, ele só tinha um propósito e uma finalidade, que é a mesma coisa, propósito e finalidade, alimentar e saciar a fome. Mas Jesus, ele é muito mais do que somente alimentar a fome. Porque Jesus fala isso no texto. Ele diz que eu sou. Então nós já começamos a entender que pão é esse. Eu sou o pão da vida. Eu sou, nós já aprendemos. Ele é eterno, ele é pré-existente, ele não muda. Então nós já vemos que ele é Deus. E em seguida ele se declara o pão da vida. Nós agora compreendemos que fisicamente, materialmente, vindo do trigo, o pão o que é que faz? Sacia a nossa fome. Espiritualmente, Jesus é aquele que sacia a minha fome e a tua fome. Todas as vezes que nós não nos alimentamos desse pão da vida que é Jesus, a nossa mente, o nosso coração, as nossas ações ficam vulneráveis. Nós começamos a afundar, a declinar, a cair. Nós vemos que Jesus, ele é o pão verdadeiro. Ele declara isso. O pão verdadeiro é aquele que desce do céu para alimentar e dar a vida por resgate de muitos. E esse é Jesus. Aí você me pergunta, como se alimentar desse pão que é Jesus? Então o próprio texto ele responde. E nós vemos as 4 maneiras de se alimentar desse pão que é Jesus. A primeira maneira está no texto. Vindo a ele em contrição e fé. Quando nós lemos mais na frente o pós-texto, João 6:40 ao 44, é necessário eu e você ir a ele. Vamos ver no 40 em diante. No 40, João 6:40 diz assim: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, então nós já vemos aqui, todo homem que vir e crer nele, e nele crer, tenha vida eterna. Então é necessário primeiro ir a ele. Contrição, nós vemos aqui um coração contrito, é um coração que está arrependido. Então a aplicação para nós, Senhor, que eu possa me arrepender das minhas falhas, que eu possa me arrepender por ter me alimentado por outros alimentos, como idolatria, internet, impurezas, dúvidas, incredulidade. Então nós vemos que a primeira maneira de se alimentar é indo até ele. E nós vemos isso em João 6:40. A vontade de Deus é que o homem faça o quê? Que o homem vir ao Filho, vá até o Filho e nele crer. Aí você pergunta, como é que eu posso ir até Jesus se ele já ressuscitou?
através da sua santa palavra. Todos os livros que existem no mundo, podemos dizer que, de certa forma, o autor não está ali, e não está mesmo. Você compra qualquer livro, está lá na sua estante, no teu quarto, o autor não está ali. Mas o único livro que nós chamamos de Palavra de Deus, nosso manual de prática, regra e fé, é o único livro em que o autor está presente, através do Espírito Santo que está na minha vida e na tua vida. Então, quando nós lemos a palavra todos os dias, estamos indo até Ele, porque Romanos 1,16 declara: não me envergonho do Evangelho, da palavra de Deus, porque é poder para a salvação de todo aquele, homem, mulheres, crianças, jovens, idosos, todo aquele que crê, é poder. A segunda maneira de se alimentar do pão da vida que é Jesus, a gente aprendemos a primeira, ir até Ele, lendo a palavra, e quando nós lemos, nós temos que orar e nós temos que louvar e adorar. Mas qual é a segunda maneira de se alimentar? O texto também mostra. Aceitação e proteção permanente. Então nós vemos aqui em João 6, 37 ao 39, que é necessário aquela aceitação. Nós entendemos que o Senhor é dono de toda a terra, de todo o universo, de todo o reino espiritual. O Senhor que nos aceita pela bondade. Nós não temos nenhuma autoridade para aceitar nada, nós somos pó. Mas a aceitação aqui no texto é submissão. É você e eu falar para o Senhor: Senhor, eu me submeto à tua vontade, porque tua vontade é boa, perfeita e agradável. A gente vê isso também a partir do versículo 35, João 6, 35, acompanhe comigo. João 6, 37, o 35 ele é o pão, mas quando a gente chega no 37, a gente vê essa aceitação. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então nós vemos que quando eu e você vamos até Jesus, você pode bater no peito e dizer: eu vou porque eu quero. Não, meu querido. Você está indo porque a vontade de Deus, através do Espírito Santo, do Paracleto. Paracleto é aquele que é igual, ele é o Consolador ao Filho e ao Deus Pai. Ele é o Espírito de Deus, ele é o Espírito de Cristo, ele é o Espírito da igreja. Significa dizer que todas as vezes que nós vamos até o Senhor, nós vamos através dessa palavra. Quando escutamos essa palavra e começamos a acreditar, o Espírito Santo, ele nos convence. Está isso aonde? João 16, 8. O Espírito Santo, ele convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. É Ele que me convence. É Ele que te convence. Então a primeira forma de se alimentar de Jesus é lendo, orando, adorando, meditando na sua palavra. A segunda forma de se alimentarmos de Jesus é como fala no versículo 37. É deixarmos ser conduzido pela palavra, se submeter à vontade. E nós temos o quê? Nós temos proteção permanente. Você viu comigo no texto? Essa proteção permanente é: de forma nenhuma Jesus te lançará fora. Jesus ele falou isso em João 6,37. Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aquele que o Pai me dá é meu. Jesus está dizendo isso. Eu e você somos de Deus. O mal, ou seja, bruxaria, nada vai tocar em você. Por quê? Porque você é de Deus. Você tem proteção contínua, permanente, 24 horas. E isso é milagre. Isso é bênção de Deus. A terceira forma de se alimentar, porque Jesus ele é o pão que alimenta. João 6,35 ele disse: eu sou o pão da vida. Ele é eterno.
Ele é imutável, ele é pré-existente. Significa dizer que ele não muda e ele tem todo o controle da minha e da tua vida. A primeira maneira, nós aprendemos aqui, é satisfação contínua. Quando nós alimentamos da palavra, a nossa mente e nosso coração fica fortalecido contra o suicídio, contra a ira, contra os desejos impuros. Então, satisfação contínua. E a segunda, nós temos proteção permanente, como se submetemos à sua vontade e obedecendo. A terceira maneira de nos alimentarmos qual é? É crendo que ele vai nos dar a vida eterna. No 40, acompanhe comigo João 6,40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vier até o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Então nós vemos que a vida eterna começa agora. Mesmo eu com essa carne, sendo de carne e de ossos, esse corpo nós sabemos que ele é corruptível. Por que é corruptível? Se eu não tenho saúde, eu tenho saúde. Corruptível é porque vai chegar um dado momento, e esse dado momento já acontece nas nossas vidas aqui na Terra. A partir do momento que nós nascemos, está comprovado cientificamente, na medida que vamos envelhecendo, as células vão morrendo. Nas mulheres conhecemos como menopausa, nos homens como andropausa. Traduzindo de forma bem genérica e simples, o que é isso? Envelhecimento das células. Morreremos. Mas o interessante é que nós morreremos já com a vida eterna. Por quê? Morreremos crendo que em dado momento nós iremos estar no céu. Então nós vamos ver aonde isso? Na ressurreição. Então a quarta maneira de nos alimentarmos de Jesus é pela ressurreição. No versículo 40, João 6,40, estamos encerrando, acompanhe comigo. Jesus, de fato, ele declara: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vier até o Filho é Jesus, e nele crer é confiar, é entregar o caminho. O que é que acontece? Tenha a vida eterna. A vida eterna nós já temos, porque fazemos parte do seu reino. E não só isso, Jesus fala em João 6,40, e eu o ressuscitarei no último dia, aleluia. Eu não sei o dia que eu vou morrer, que eu vou dormir no Senhor, melhor dizendo. Eu não sei o dia também que Deus vai te guardar, mas é necessário estarmos preparados agora. Mas não tenha medo, porque no dia que o Senhor te guardar, a promessa dele é fiel. Ele vai te ressuscitar no último dia. E você diz: que último dia é isso? Depois que se cumprir a sua vontade aqui na terra. Quando se aproximar a grande tribulação, tem gente que diz que é antes, tem gente que diz que é após. Nós sabemos que o Senhor ele não deixará o justo. Nós sabemos que tem os mártires, mas nós sabemos que a igreja será arrebatada e o justo o Senhor não deixará entrar em corrupção. Ou sendo antes, ou durante, ou depois, fica sabendo que o Senhor vai preservar a tua mente e o teu coração. E Ele vai, mesmo que você venha a morrer, Ele vai te ressuscitar. Após a grande tribulação, ou antes, você receberá um corpo glorificado. Então, como se alimentar de Jesus? Nós nos alimentamos de Jesus lendo a sua palavra. Primeiro benefício, nós temos satisfação contínua. Todo dia essa palavra, ela está me dando gozo, alegria, satisfação mental, satisfação emocional, sentimental e satisfação comportamental. Para concluir, Filipenses 3:20, a nossa pátria não é terrena, Filipenses 3:20, todo aquele que se alimenta de Jesus, a sua nacionalidade não é o Brasil, nem qualquer outro continente ou país, a nossa nacionalidade é celestial, Filipenses 3:21, de onde aguardamos Jesus, que virá segunda vez.
e transformará nosso corpo abatido para ser semelhante ao dele em glória. Amém. Jesus é o pão que me alimenta, é o pão que te sacia todos os dias. Até o próximo vídeo no canal A Poderosa Palavra de Deus. Se inscreva, compartilhe, me ajude a compartilhar a Palavra de Deus. Amém.